Em 2019, eu retornei para o mercado de trabalho e eu fazia aquilo que eu mais gostava, que era ser professora, né, estar com as crianças. Mas tinha um momento diferente, né, nesse ano. Eu retornava de uma licença maternidade, de um tempo que eu fiquei com o meu filho. Mas quando eu retornei, as coisas começaram a se intensificar, o trabalho, a rotina, os horários mesmo, a cobrança. E algumas coisas começaram a acontecer que me fizeram parar. Eu, de repente, comecei a sentir sintomas mesmo de falta de ar, de passar mal, e não sabia o que era, e até que fui parar no hospital. E lá, os médicos começaram a investigar alguma coisa que estava acontecendo, o que poderia ser, e eu comecei, de fato, a entender que algo não estava bem, mesmo eu fazendo aquilo que eu mais amava na vida, que trabalhar com o que eu mais gostava na vida, é estar com meu filho na mesma escola, que é o que, né, a rotina, a logística já facilitava, mas não estava facilitando, alguma coisa estava errada. E ali eu comecei então a parar e a pensar o que poderia estar errado, né, que eu estava realmente passando mal. Fisicamente eu não estava bem e eu até então não tinha percebido. Mas eu tive que parar no hospital, tive que chegar, ouvir do médico que, de fato, alguma coisa não estava bem e eu não enxergava como que o meu trabalho poderia estar me fazendo adoecer. Então, ali começou, então, uma caminhada que durou muito tempo, né? Eu comecei a investigar, comecei a buscar, comecei a me enxergar quais eram as minhas necessidades naquele momento para poder realmente achar um caminho de mudança, de transformação. E a história da Tati, doutor Lucas, é muito comum no consultório do senhor receber, não é verdade? Muito comum, né? As pessoas ali, muitas vezes têm os trabalhos estressantes, mas muitas vezes tem a indisciplina da pessoa que torna mais estressante ali o que devia ser, né? Que é muito frequente. Não é a pessoa aceita se submeter a determinadas cargas, né? Pessoas que dão plantão um atrás do outro, né? No período de folga está pegando outra coisa, né? Hoje a gente tende a desvalorizar o tempo livre, né? O tempo livre como é tempo jogado fora, né? As questões do descanso, de você nutrir a alma, nutrir o espírito. Hoje isso está meio deixado de lado, né? A gente tem que produzir, dormir pouco para produzir, né? A gente tem que trabalhar, render, adquirir, comprar, né? Então hoje a gente está vivendo uma cultura ali do consumismo, né? E quanto mais você compra, mais você tem que comprar, né? O telefone que é maravilhoso hoje, ano que vem está obsoleto, né? Ele é ruim, eu já tenho que trocar, né? Eu tenho que trocar o 13 pelo 14, né? E a gente vai ficando ali naquela fissura, né? A gente vai se embolando ali no dia a dia. E as pessoas não dão conta, né? A gente não foi feito para viver assim, né? O ser humano não foi feito para viver assim, né? Eu brinco com as pessoas que o corpo vai avisando, né? Ele vai avisando que não está bem, vai avisando, a gente não escuta, uma hora ele grita, né? Uma hora ele grita e a gente vê esses quadros, né? Esses quadros mais exacerbados que a pessoa passa ali por um período de incapacidade. Fala assim, não quer descansar não? Né? Você não quer ser disciplinado não? Agora você vai ter que fazer a força, né? É um período para isso mesmo, para a gente ouvir, né? Para a gente ouvir o corpo, né? A gente ver o que está acontecendo, a gente parar para refletir, olhar para a própria vida, né? E analisar o que a gente pode melhorar. E no seu caso, Tati, qual que era a realidade? Quais eram os gatilhos que estavam desencadeando esse estresse excessivo, esse cansaço, esses sintomas, né? Como você falou, até de ânsia de vômito e tudo mais. Eu comecei, na verdade, foi até muito engraçado. Não foi uma coisa que foi desencadeando uma coisa na outra. Não. Um dia eu acordei de madrugada com dor nas costas, falta de ar, dor no corpo, no peito. Eu achei que estava infartando. Um sintoma que eu não tinha sentido ainda, mas eu vinha de um desgaste, né, profissional muito grande. Eram alguns meses só de trabalho, mas eu estava na coordenação naquele momento, então eu chegava na escola de manhã e saía à noite, praticamente, né? E o meu filho ia comigo. Então a gente teve também um desgaste emocional, porque o meu filho não se adaptou, ele ia chorando, ele voltava chorando. Lá tinha situações que eu não achava legal que acontecia com ele. E a escola completamente diferente do que eu imaginava que ia ser, com uma estrutura que não era, né, de acordo com aquilo que eu acreditava. Então, muitos conflitos acontecendo, né? E a gente tentando fazer dar certo, a gente querendo fazer com que as coisas fossem do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria, né? E não é assim. Então, assim, existe uma cobrança também, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, de querer dar conta das coisas. Eu queria ser 100% profissional, 100% mãe, 100% esposa, e aí eu vou ter que escolher.
Quando eu for 100% mãe, eu não vou ser 100% profissional, eu não vou ser 100% esposa. Alguma coisa vai ficar para trás, para um outro momento, né? Mas começou desse jeito. Eu não percebi, um dia eu acordei cansada, no outro dia eu fiquei mal. Não, foi de repente. Um dia eu acordei de madrugada, com muita dor, passando mal. Como eu nunca tinha tido isso, eu não sou uma pessoa que toma remédio, eu não sou uma pessoa que tem, assim, abusos. Não, eu mantinha uma rotina tranquila, né? E aí, quando eu cheguei no hospital, eles fizeram uma bateria de exames, porque eram sintomas assim que ela falou, nossa, tem uma coisa no coração. Então foi lá fazer mapeamento, foi fazendo não sei o quê, tirou um monte de exames de sangue. E aí o primeiro eu não consigo identificar. Eu fui 4 vezes para o hospital até ouvir, isso no prazo assim, 1 semana, 15 dias, nem isso. Até ouvir que a médica falou assim, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com educação, sou do coordenador. Ela falou, você está trabalhando demais, isso é estafa. Aí, na hora que eu ouvi aquilo, que me deu um baque. Porque, apesar da rotina puxada, eu amo fazer o que eu faço, né? Estar com as crianças é muito bom, estar com o meu filho ali sempre foi um objetivo para mim, trabalhar no mesmo lugar que ele estudasse, por causa da rotina, da logística, né? Então, aparentemente, era muito bom, mas estava sobrecarregando. Aí que eu comecei a pensar, nossa, realmente é o trabalho. E mesmo assim, eu não quis pedir a conta. Ela falou, você pode se afastar? Eu falei, não posso. Já havia uma cultura, até na escola, uma história de que quem falta é mandado embora. E eu falei, não posso me exonerar agora. Até pelo meu comprometimento, né? Mas, assim, eu acho que Deus faz tudo perfeito, né? E Deus sabia que eu não daria conta. Quando eu cheguei, depois dessas vezes que eu fui para o hospital, quando eu cheguei na escola, elas me dispensaram justamente para me tratar e tal. E eu falei, não. Eu achei ótimo, até falei para ela, achei ótimo, porque eu não teria coragem de me demitir, sair daqui da escola, porque o meu compromisso ia até o fim, mesmo passando mal, mesmo sabendo que alguma coisa já não estava bem, sabe? E aí, algumas vezes ainda depois disso, eu fui parar no hospital, eu comecei a acordar algumas vezes passando mal, só de lembrar de que aconteceu, a rotina e essa sobrecarga, mesmo estando fora da escola, meses depois eu passava mal. Quando falava sobre esse assunto? Quando falava sobre a escola, porque quem me conhecia não entendeu o que aconteceu. Né? As minhas amigas falam, mas por que você passou mal? Por que você saiu? Por que, né? E nem eu entendia, porque foi tão repentino, sabe? A minha rotina de trabalho sempre foi essa, trabalho, estudo, casa, família, filho. Eu sempre mantive essa rotina, eu sempre tive esse nível de comprometimento com tudo, né? Então, para mim, não estava nada fora do normal. Mas eu falo que eu acredito que nesse momento pesou muito emocional, de ver o meu filho também passando por essa situação que ele não escolheu, né? Fui eu que escolhi estar ali, e achando que ia ser melhor, né? E por isso eu acabei falando, não, acho que eu nunca mais vou conseguir voltar para a escola. Eu fiquei um tempo aí buscando outras coisas. Foi tão sério, Thalita, que eu fiquei um tempo, eu estava conversando hoje com uma amiga sobre isso, eu fiquei um tempo sem falar sobre isso. Porque eu falava, gente, eu devo ter algum problema, até mental. Eu falei, o que aconteceu? Eu não queria admitir. A gente é cristão, a gente ora, a gente, né? Eu falei, como que eu vou explicar isso? Dá a impressão que eu estou em falta em alguma coisa. E a própria igreja não falava sobre isso, né? A gente vê, se falava em buscar ajuda psicóloga muito recente. Eu venho do interior. Lá isso é menos falado ainda. Eu tenho amigas que de longe, quando eu já moro aqui há 8 anos, né? Eu tenho amigas que de longe a gente conversava e falava, mas você já foi no psicólogo? Não, eu vou no psicólogo crente, né? E eu falava, não, gente, tem que ir. Eu demorei 1 ano para aceitar que eu precisava tomar remédio. E qual foi o diagnóstico que você recebeu? Ansiedade, crise de ansiedade. Nenhum médico me falou sobre burnout, nenhum médico me falou além disso. Era estafa, foi no hospital, e quando eu fui no neurologista, ele falou, você tem crise de ansiedade, você precisa tratar a ansiedade. E eu não sou ansiosa. Eu não sou ansiosa, não. Sou uma pessoa que planeja as coisas, né? Não sou ansiosa. Organizada. Né? Organizada. Até eu falar, não, eu sou ansiosa, demorou 1 ano. E ele me dava remédio, eu tenho uma sensibilidade com remédio também. Se eu tomar um Dorflex, eu começo a dar uma relaxada, sabe? Então eu não tomo muito remédio para dor, relaxante, muscular, nada.
Ou se eu tomo assim, eu já vou dormir. Eu sei que eu vou dormir, então eu vou dormir. E você tinha tipo um preconceito assim com tomar remédio? Tinha. A hora que ele me receitou, eu fui ver ansiolítico, falei, não, doutor, mas não é só ansiedade, não preciso. Não, mas você precisa nesse momento. Aí eu tomei um mês, assim, dormindo, cansada, eu já não estava trabalhando, então eu não estava ligando tanto. Aí eu falei, não, gente, eu quero ter o controle da minha vida. Porque eu tomava e daqui a pouco começava a me dar uma moleza. Aí ele falou, toma à noite. Aí eu tomava à noite. Aí chegava de manhã, eu acordava, daqui a pouco eu tinha que tirar um soninho no sofá. Aí eu falei, não vou tomar mais. Aí passou um mês, eu não tomei mais, não voltei nele também, porque eu achei que ele foi pouco empático também com a situação. Ele não me falou nada, ele só me deu o remédio e pronto. Ele não falou, faz uma terapia, faz um exercício físico, ele não falou nada disso. Aí eu falei, não, remédio não vai resolver minha vida. Aí passou um tempo, eu tive crises de novo. Crises assim, é o aniversário do meu filho é amanhã. Hoje, pela ansiedade da expectativa do aniversário, eu passava mal. Ia para o hospital? Aí eu parei de ir para o hospital. Eu falei, eu não vou mais para o hospital, porque eu chego lá, ninguém sabe o que é, todo mundo fala que não é nada, e eu tô cansada de passar mal, e o povo olhar para mim e achar que eu não tô passando mal. Na segunda ou terceira vez que eu fui na Unimed, perto da minha casa, a enfermeira, eu estava desmaiando, e ela me pegou no chão, ela falou, não, você tá bem, levanta, você tá bem. E eu, sem forças, enjoada, porque na hora que vinham os sintomas, eu perdia completamente o sentido, o controle do meu corpo. Ela me colocou numa cadeira de rodas e eu fiquei ali, encostada no meu marido, até que eles me atendessem. E essa, acho que é a segunda ou terceira vez. Aí eu não fui mais. Aí, quando eu tive uma crise novamente, que ele falou, não, amor, a gente tem que ir. Foi bem num tempo que aqui em BH eu estava tendo um surto de dengue. Aí eu cheguei na Unimed, ela estava lotado, e eu passando mal, cheguei no Life Center lotado. Aí ligou no Madre Teresa e falou, tá lotado aí, doutor? Ele falou, não, pode vir. Aí a gente foi. E foi lá que a moça refez todos os exames também, e ela me falou da estafa. Aí que ela falou, você pode tirar o dia? Eu falei, não posso tirar. Mas era sábado, domingo, era o dia do trabalho, ia emendar o feriado. Aí eu falei, não, então eu acho que dá para eu ficar esses dias, né? Eu faltei um dia da escola, e no sábado teve evento, eu ainda fui passando mal. Aí de lá, na segunda-feira, eu já saí da escola, né? E quando que você passou a fazer o tratamento mesmo? Eu comecei o tratamento em outubro do ano passado. Que aí foi posterior a esse período que você ficou 30 dias medicando e depois parou? O que aconteceu? Quando eu parei de tomar o remédio, eu falei, eu não vou tomar remédio, mas eu preciso fazer alguma coisa. Já que eu estou em casa, eu falei, eu tinha preconceito com meditação, com yoga, não sei o quê, eu achava tudo isso muito alternativo. Aí eu falei, não, mas alguma coisa vai ter que me ajudar. Aí eu comecei a fazer meditação, o que me ajudou muito na questão da respiração. Porque quando a gente é ansioso, a gente não respira. E a gente não respira, a gente não pensa no oxigênio no cérebro. Aí eu falei, não, realmente estou com um problema aí, vamos resolver esse problema. Eu comecei a me tentar ver o que eu podia fazer, né? Aí eu falei, vou meditar. Aí eu comecei a fazer meditação e tal, eu falei, não, respirando me ajuda. Tanto que eu tive algumas crises de madrugada que eu acordei, peguei o celular, falei, não, vou meditar. E passando mal, e aquela dor e tal, eu falei, não, vou meditar. Aí com a respiração, porque era uma meditação que me ajudava a ir respirando, buscando, né? Aí eu começava a respirar e voltava ao normal. Mas isso começou a me ajudar, aí eu comecei a fazer yoga, que na verdade era um exercício, eu precisava focar em alguma coisa além do problema, né? Eu via claramente que era isso. E aí eu comecei a fazer yoga e começou a me ajudar também. E aí quando eu vi que eu conseguia controlar aquele momento de ansiedade, quando tinha alguma coisa para chegar, algum compromisso, eu já começava, não, então hoje eu vou respirar, hoje eu vou meditar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou focar em outra coisa, eu vou ler um livro, para não pensar no dia de amanhã. E aí eu comecei a controlar. Só que eu fui estudar inteligência emocional, foi que eu conheci a Ingrid, da Revoar, a gente foi fazer o curso de análise comportamental e eu vi que eu era uma pessoa muito dominante, que eu queria ter o controle das coisas. E aí eu comecei a pensar sobre isso também. Falei, não, eu preciso entender que eu não tenho controle de tudo. Entrou várias coisas, né? E quando eu fui num endocrinologista ano passado, que eu falei, não, já que eu estou em casa, eu vou tratar também a questão da alimentação e eu quero emagrecer. E quando eu cheguei nela, ela falou assim, eu não falei nada para ela, ela falou assim, mas vamos tratar a ansiedade primeiro? Aí eu, por que tratar a ansiedade? Eu nem falei que eu sou ansiosa, né? Pensei comigo. Mas só do jeito de eu falar, eu creio que ela percebeu.
Ela falou, não, se a gente não tratar a ansiedade, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai seguir uma dieta, você não vai seguir uma rotina de exercício. Aí eu falei, tá bom. Aí, no que ela passou para mim o primeiro remédio, ela falou, vamos ver se você adapta com isso. Nem lembro o nome dele. Vamos ver se você adapta, se não te dá sono. E aí, a partir daí, a gente continua. E como me ajudou? Eu falei assim, a partir do momento que eu falei, não, eu preciso tomar, eu vou dar uma chance para o remédio, eu pensei comigo, Você sabe? mudou sua mentalidade, então, Eu sobre mudei. a questão da medicação. Eu falei, não, eu vou experimentar. E aí, um mês que eu tomei, eu não tive nada de crise, ao mesmo tempo eu não perdi o controle de quem eu era, porque eu morria de medo de perder o controle da minha capacidade de raciocínio, de resolver as coisas simples que eu precisava. E você já tinha um quadro todo de dominância, de querer controlar todas as coisas. Exatamente. Então, o próprio efeito do remédio te incomodava, porque não era uma coisa que você tinha controle também no tratamento, né? Aí eu comecei a tomar, tomei um mês, tomei 2, tomei 3. Eu falei, uai, tá dando certo, não tive mais crise. Eu tive um dia que eu, tipo, parei o remédio uma semana, porque a consulta ia demorar uns dias para poder comprar o remédio de novo. E nesse meio tempo eu tive uma situação e eu tive uma crise. Aí eu falei, não, realmente eu ainda não posso ficar sem. E aí fui fazendo as mesmas coisas, exercícios, fui retomando um pouco o meu trabalho também, porque nesse meio tempo eu conheci uma amiga, Renata, hoje é uma amiga, né? Mas na época ela me acompanhava nas redes sociais, que eu divulgava o meu trabalho e tal, e ela me procurou para fazer um trabalho de palestra. Aí eu falei, bom, não é na escola, é palestra, talvez seja mais tranquilo, né? Não vai ter aquela cobrança da escola de novo, porque na minha cabeça eu não voltaria. E aí eu comecei a retornar, então, para a escola, mas só com palestras, só com consultorias, diretamente com a direção, com a gestão, então era mais tranquilo. A gente ficou um ano fazendo esse trabalho, e até que eu recebi a proposta para retornar para a escola. E eu ainda fiquei na dúvida se eu aceitaria, para ver se eu daria conta. Não sabia se eu daria conta, né? Eu pensava, só estando lá para saber. E se eu não der conta? E aí eu falei, não, então eu vou voltar. Até então eu não tinha tido mais crise, eu estava com remédio ainda. E aí comecei a retomar. Aí quando eu retomei, começou a pandemia. E aí eu falei, meu Deus do céu, que o novo me assustava muito, né? Como é que eu controlo o que é novo, que eu não sei como controlar? Eu falei, como é que vai ser? Mas eu percebi o quanto me ajudou saber o meu perfil. O que eu precisava fazer para melhorar esse controle, para eu entender que eu não tinha o controle de tudo, né? Para eu saber se eu tinha que ter expectativa daquilo ou se eu deixava seguir, né? Sem querer dominar aquela situação. Então a pandemia entrou e a gente se planejava semanalmente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer vídeos. Na outra semana mudava. Quando a gente volta daqui 15 dias, a daqui 15 dias a gente muda. A cada semana a gente tinha um planejamento diferente. E aí eu falei, nossa, eu não passei mal até agora. Eu não tive crise até agora. Eu falei, então tá dando certo. Aí eu comecei a trabalhar a questão da inteligência emocional, a questão de comunicação não violenta, tudo ajudou, sabe? Tudo que eu estava lendo naquele momento ajudou para que eu soubesse não controlar a situação, mas me controlar, saber como que eu ia reagir diante daquela situação. Ou se eu não fosse, eu não ia reagir também. Entrou muito a questão da criação do meu filho, né? Porque ele tem um perfil igual ao meu. Então ele precisava tomar decisões. Eu muitas vezes não dava chance dele tomar decisões. E aí eu comecei, não, ele precisa tomar decisões também. O que você quer fazer entre isso e isso? Então ajudou, sabe? Aquela própria ansiedade da maternidade, de você ser 100%. E eu não fui 100%, né? Tinha hora que eu não tinha como reagir, porque eu não queria reagir da maneira que eu acreditava mais, né? A gente começa a replicar muita coisa que a gente viveu, né? E quando a gente tem uma consciência daquilo que a gente quer fazer de uma maneira respeitosa, nem sempre a gente tem resposta. E aí eu comecei a pensar mais. Então, assim, eu comecei a tratar, eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu comecei a me permitir descansar. Teve um dia que eu orando, eu buscava muita resposta e eu falava, Deus, o que eu vou fazer da minha vida se eu não conseguir mais controlar o meu sentimento, né? E eu me lembro muito da passagem de Elias, né? E aí eu lembrava da história e que tinha que descansar, que tinha que comer, tinha que dormir, esperar passar e as coisas iam acontecer. E aí meu marido sempre falava, vai descansar, amor. Não pensa nisso agora, vai descansar. Você não sabe se você vai voltar, como é que vai acontecer. E eu comecei a descansar. Eu comecei a me permitir, não, agora eu vou só dormir, eu não vou planejar nada para amanhã.
nem para a semana que vem, nem para daqui a um mês. A gente vai deixar as coisas acontecerem como for, né? Porque a pandemia a gente não teve como planejar muitas coisas. A gente tinha o script de um dia para o outro. Então, daí eu comecei a perceber que eu precisava deixar as coisas acontecerem, sabe? E engraçado você me chamar agora, nesse momento, para fazer a entrevista, porque eu percebi que esse ano eu tive uma carga muito maior de trabalho. Não só trabalho, mas família, coisas que a gente adiou, coisas que a gente tinha que fazer dentro de casa e coisas que era fazer para fora. E eu não tive a crise. E eu falei, gente, realmente, eu acho que eu encontrei esse equilíbrio, sabe? E eu não estou medicada, a gente já tirou a medicação já tem algum tempo. Eu não consegui sair para fazer atividade física, eu estava fazendo dentro de casa. Eu baixei um aplicativo e eu falei, vou ter que fazer alguma coisa aqui em casa para não parar de vez. Eu comecei a voltar ao hobby de ler, que eu gostava muito de ler e eu dei uma parada que eu não conseguia dar conta mais desse momento estático, lendo. E aí, na pandemia, eu comecei a ler muito, voltei a ler. Então, assim, eu comecei a adquirir alguns tempos para mim, sabe? Não, agora tem hora que eu falo pro meu filho assim, a que hora que você vai parar de trabalhar para você brincar comigo? Eu falo para ele, não, eu vou parar, mas nesse momento eu não vou brincar. A mamãe vai fazer alguma coisa para a mamãe. E eu não me permitia. Não, se eu não estou trabalhando, eu estou com ele. Se eu não estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa com ele. Eu queria dar para ele meu tempo. E aí hoje eu já falo para ele, não, filho, nesse momento é só da mamãe. A mamãe vai sair, a mamãe vai encontrar os amigos, ou a mamãe vai ler um livro. Hoje eu me permito fazer isso, eu também não me permitia. Eu achava que eu tinha que estar disponível o tempo todo, né? E essa mentalidade também foi mudando em função toda dessa situação. E para a gente poder falar um pouquinho, Karine e Dr. Lucas, primeiro eu queria que a gente voltasse um pouquinho lá atrás, porque eu acredito que a gente acaba limitando um pouco o tratamento, seja terapêutico ou no que diz respeito à parte do medicamento, né? Que a gente sempre volta nesse tema, porque a gente traz culturalmente, especialmente, né, no contexto religioso, a gente traz alguns preconceitos em relação ao qual o papel de um psiquiatra, qual o papel de um psicólogo. Você falou aí muito bem, né, em alguns lugares isso parece uma realidade ainda mais distante. Então, eu queria que a gente explicasse para as pessoas mesmo qual que é o papel de um psiquiatra num tratamento, a importância de um acolhimento multidisciplinar, seja com a terapia, seja com... Acho que em alguns programas a gente falou também sobre os cristãos que meditam, né? Tem um grupo, inclusive, muito famoso, né? Esse, @ se eu não me engano... Mayra Nogueira. Isso, acho que foi um programa que a gente falou também. Então, algumas coisas, né, que ajudam para que a gente consiga perceber melhor o nosso corpo, perceber melhor a nossa respiração. Fica aquele preconceito, né? Eu não gosto de academia, porque a academia, as roupas, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. Mas tem outras atividades para fazer, tem atividade ao ar livre, tem academias de todos os tipos. E você fala muito bem também, doutor Lucas, a respeito de que para cada fase do tratamento tem uma abordagem. Eu lembrei quando a Tati falou que ela não sentiu empatia, e é tão complexo essa questão da identificação, né? Às vezes eu senti empatia por você e você sentiu empatia para mim. E eu lembro que o doutor Lucas fala muito sobre, eu não vou passar para o meu paciente falando com ele, faz atividade física no momento que ele está lá, ele está ansioso, ele está cansado, ele está exausto, ele quer resolver a questão dele. Então, como que é uma abordagem tão individual? Portanto, isso gera também, eu me identifico com ele, eu me identifico com ela. Não gosto dele, não gosto dela. É aquela coisa, né? Aquele encontro e desencontro o tempo todo. Então, para a gente poder explicar isso melhor para as pessoas. Porque, graças a Deus, a Tati chegou na equipe ideal para atendê-la, nos profissionais, nas áreas. Mas muitas pessoas param no primeiro contato negativo. Então, em cada fase a gente tem um tratamento mesmo, né? A pessoa chega em franca crise. Sem fazer dieta, sem fazer atividade física, você tem que meditar, você tem que isso, tem que parar com isso, parar com aquilo. Vai sair muito pior, né? Vai sair com um peso nas costas ali, né? Porque ela não vai entender o que eu falei, não vai entender o que eu quis falar, né? Falar assim, nossa, é impossível, né? É impossível, eu estou dando conta nem de acordar na hora que eu tinha que acordar,
Né? Como é que eu vou fazer isso e parar de fazer isso que eu estou fazendo? Porque tem muitos hábitos ruins que a pessoa tem, mas em determinado momento eles são importantes, não pode tirar ele de uma vez, né? Porque é o que está sustentando a pessoa. Né? A gente vai tirar um dia, mas dentro de um programa de tratamento, né? Eu não vou tirar de uma vez. Né? Ela chega para mim em franca crise, estou fumando 20 cigarros por dia. Eu falo, não, para de fumar de uma vez. Vai piorar imediatamente, né? Então eu não vou suspender ali na hora. Eu falo, olha, está dentro da programação a gente tirar, né? Mas no momento certo, né? Se o que está te escorando é o cigarro, vai ficar no cigarro, né? E a gente vai colocando as outras escoras para a gente tirar e a pessoa continua sustentada, né? Isso com os vários hábitos, né? Cada caso é de um jeito, né? Às vezes tem uma medicação ali que não devia estar tomando, né? Está tomando excessivamente, a gente quer tirar. Né? A pessoa chega aflita, não, mas eu quero tirar. Eu falo, calma, a gente vai tirar, né? Mas no momento correto. Né? Agora não. Né? Eu brinco assim, a gente tem um modelo com sofrimento e sem sofrimento. Eu estou te propondo o sem sofrimento, né? A gente fazer com calma, tranquilo. Né? Então tem os vários momentos. Né? Porque, na verdade, ali é o momento de uma construção, né? É o momento, a oportunidade de fazer a pérola, né? A oportunidade do cliente fazer a pérola, né? Com aquele desconforto inicial que a ostra vai lidando até sair uma pérola. Né? Então ela está ali com um desconforto e a gente vai inserindo bons hábitos, né? A gente vai tirando os maus hábitos, né? Tudo dentro de um processo, né? E aí, quando a pessoa chega lá muito mal, né? É interessante, assim, que ela chega disposta a tudo, né? Vou fazer e vou acontecer e tá tudo certo. Aí, a partir do momento que você medica e ela vai melhorando, ela se conforma com aquela melhora da medicação. Né? É um grande problema que a gente enfrenta, né? É um grande problema que cronifica, que ela se conforma com aquela melhora, né? E abandona, né? E abandona o resto e não desempenha as atividades. E uma hora ela cisma de largar o remédio, né? Fala, agora tá bem. Falei, ué, tô bem. Tá bem, mas tá aqui no remédio, né? Tá escorada só na medicação, né? Vai cair. Né? A chance o índice de recaída é muito grande, né? Se a pessoa só toma remédio. Não é só a medicação. A medicação é parte do tratamento, né? O tratamento é todo um planejamento, é por isso que leva um tempo, né? É uma reformulação o transtorno, ele não começa por falta de remédio, né? Porque a gente não precisa, né? Não é uma substância essencial para o nosso organismo, não é o que está adoecendo, né? Então não é uma substância que a gente precisa repor. Né? A gente precisa mudar um tanto de coisa para a gente tirar o remédio e a pessoa está sustentada por outras coisas. Atividade física, alimentação adequada, dormindo bem, disciplinada, né? Tendo período de descanso, né? Tendo pensamentos, inteligência emocional, como ela falou. Doenças tratadas. Né? Então tem todo um repertório ali que a pessoa precisa ter, né, para quando a gente suspender a medicação. Né? Então é isso que as pessoas têm que entender. Né? Dentro do tratamento tem a medicação, né? Mas tem uma cacetada de outras coisas, né? Tem um monte de outras coisas ali dentro desse tratamento. Só que tem o foco na medicação, né? Medicação, fazer mal, medicação, fazer isso, vai deixar bobo. Ou né? então vai resolver tudo? Vai resolver tudo, é a redenção final, né? É o que precisa. Muito comum nas pessoas que são agitadas, né? Elas tomam a medicação e falam, mas antes eu fazia isso, fazia 1000 coisas e agora estou me sentindo meio bobo com a medicação, né? Fiquei meio bobo, agora eu já não me preocupo mais com tantas coisas. Né? Eu falo, bem-vindo à normalidade, né? Bem-vindo ao como deveria ser, né? Se preocupar menos, né? Preocupar menos. Né? Então, é entrar no tratamento com a disposição de uma reformulação pessoal, né? Não de um atalho, de uma saída fácil, né? De um medicamento que vai entrar ali e fazer o trabalho todo sozinho. Né? Não é esse o ponto. Não é e esse tem algum caso que a medicação não é necessária, doutor? Vários casos, né? Vários casos. Mas nesses casos mais graves, de crise, eu medico sempre. Né? Nesses casos mais graves, não tem como a gente sair pedindo para fazer outras coisas. A pessoa não tem, o cognitivo dela não está à disposição, né? As funções mentais não estão à disposição ali para ela usar. E um caso que estava sendo até comparado com um ataque cardíaco, com uma coisa, né, assim, que são sintomas também comuns, né, do quadro.
Porque são sintomas que são importantes que ocorram, mas no momento correto, né? Então, eu estou precisando fugir de alguma coisa, né? Eu estou saindo na rua, tem um Rottweiler ali que está vindo atrás de mim. Eu preciso que meu coração dispare, que eu fique taquicárdico. Você ter coragem para sair correndo, para pedir sair gritando ajuda. E correndo. Se eu parar para pensar, falar, olha, ele está vindo, né? Ele corre mais. Pegou, né? Já está aqui agarrado no meu pescoço, né? Mas não pode acontecer dormindo. Né? Eu não posso ter a ração que eu esperaria vendo um Rottweiler vindo para mim dormindo. Chegar no final do dia, deitar. A gente precisa de falar isso, né? Não é normal a gente deitar a cabeça no travesseiro e não dormir em paz. Tem um limite de dias, né, que isso é normal, porque eu tenho uma situação, não é porque a gente vai viver, tá tudo bem o tempo todo, não é isso. Mas quando ali na palavra está escrito, né, se eu não me engano, no Salmo 3, ele fala, eu sempre medito nessa palavra, em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque o Senhor me faz repousar segura. Então, assim, a gente começa a normalizar coisas que não são normais. Eu estou há muitos dias sem dormir direito. É só uma ansiedade, é só uma preocupação. Mas ele também diz, não andeis ansiosos por coisas alguma. Não quer dizer que a gente não vai ter ansiedade, que isso não vai ser diagnosticado, tratado. Mas isso quer dizer que é um alerta, é um sinal para a gente poder... Olha, eu vou colocar minha atenção nisso aqui, eu vou procurar ajuda. Outra coisa que você falou, Tati, que eu fiquei pensando, você disse, né, como que eu vou explicar para as pessoas? É um sentimento tão comum que a gente tem, né? Porque a gente, especialmente quando é uma questão mental, ou uma questão emocional, ou uma desordem mesmo pessoal, né? A gente fica muito assim, mas como é que eu vou responder para o outro? E o que o outro vai pensar? Principalmente porque as questões mentais, emocionais... tem tantos tabus, tem tantos preconceitos em cima da coisa toda, né? É louco, é louca, é isso, é aquilo, é doido. E essas coisas são tão negativas para um significado maior de transformação social, cultural, né? De um crescimento em tantas áreas, até econômico, porque as pessoas são tão estigmatizadas, são tão taxadas, que muitos não compreendem que uma pessoa em tratamento, acompanhada, ela é totalmente apta para poder seguir a rotina dela social, seja profissional, seja o que for, no período certo do processo, porque um caso, por exemplo, de um burnout, uma coisa que tem que ficar um período, né, como te perguntaram, você pode ficar um período fora, é claro que tudo dentro dos conformes, mas eu não estou imune de ter uma crise. Eu não estou imune de ter um problema, de ter uma doença mental, de ter... não, porque às vezes a gente não tem um tratamento, às vezes a gente não tem um diagnóstico e as pessoas acham que está tudo bem. Não, você é maravilhosa, maravilhoso, você pode e você não. Isso é um preconceito que a gente precisa quebrar. As pessoas em tratamento, elas são usadas por Deus. As pessoas em tratamento, elas podem ser tão frutíferas quanto elas já foram nos momentos mais incríveis da vida delas, desde que isso no tripé, que a gente fala muito aqui no programa, que é o corpo, a alma e o espírito. E tem condição da gente superar, da gente vencer, da gente ser tratado e da gente ser curado em Deus, dentro daquilo que a gente entende que são os processos que a gente tem que experimentar, né? Sim, tem várias coisinhas que não são normais, mas que a gente fica meio anestesiado com isso, né? Então, não é normal eu ir para o trabalho como se eu estivesse indo para o matadouro, né? Não é normal eu chegar em casa e eu querer ficar só em casa descansando, né? Eu chego em casa do trabalho e vou descansar. A gente já dorme 8 horas por dia, né? A gente precisa descansar mais, né? Eu chego morto, né? Eu estou cansado, não consigo fazer nada, não consigo desempenhar minhas tarefas em casa. Isso não é normal. Né? Isso não é uma coisa que é para a gente encarar com normalidade. Perdeu o prazer de viver, né? Não é o prazer de viver, eu não gosto de fazer nada. Final de semana eu só gosto de ficar em casa descansando, porque a semana foi muito corrida. Não preciso mais do que 8 horas de sono para eu descansar de uma sexta-feira para um sábado, né? São sinais sábado também, cansado. se você parou de cozinhar, claro. de ter um momento gostoso, sair para passear. Tinha coisa que eu gostava e não gosto mais, né? São várias coisas. Não é normal eu olhar para o meu cônjuge como se ele fosse um inimigo, né? Não, mas casamento é assim. Eu falei, não, o meu não, né? Não é o padrão. Né? Não é o que a gente espera que aconteça. Então, a gente vai normalizando ali algumas coisas que são pequenos sinais, né? Pequenos sinaizinhos ali.
E a gente tem justificativa para tudo, né? Eu estou cansado, mas eu tenho uma justificativa, né? O casamento tá com problemas, eu tenho uma justificativa, né? Eu não gosto do meu trabalho, mas eu tenho uma justificativa. A nossa capacidade de auto-engano, ela é ilimitada, né? A gente vai se enganando, vai se enganando, aí uma hora o corpo grita, né? Fala, já tentei assim, você não enxerga, né? Então, deixa eu gritar aqui para ver se agora vai, né? Para ver se agora vai, né? Se agora flui, se agora você me dá atenção, né? Se você olha. Então, são esses vários sinais que a gente tem que ter atenção, né? Que as áreas da vida, elas têm que estar integradas, né? Não adianta assim, não, eu tô muito bem nessa área da vida, mas essa é tão péssima. Você fala, ué, peraí, não é normal, né? Tem que estar bem em tudo. Né? E não tem no sentido de um peso, né? Falar, nossa, então sou um fracassado, porque não... Não, é eu ter atenção, né? Eu começar a olhar ali para essas áreas com mais carinho, falar, o que não está legal aqui? O que eu posso melhorar, né? Não sei, vou buscar uma ajuda, né? Não preciso estar doente, né? Não preciso estar ali francamente doente. São os momentos que a gente não precisa medicar. Né? A gente não precisa medicar nessas situações, né? A pessoa já identificou ali que tem uma coisa que não está legal, mas eu não sei o que eu faço, eu não estou conseguindo resolver, eu estou meio mal ali, mas eu estou funcional, né? Não estou em sofrimento intenso, minha funcionalidade está preservada. A gente não precisa medicar na grande maioria das vezes, né? São correções, orientações. E que a parte terapêutica, por exemplo, nessas horas, ajuda muito, né? A desenvolver aquilo que pode ser melhorado, né? A gente trabalha com medicação, por exemplo, dependendo do grau de sofrimento que o paciente chega no consultório, eu vou encaminhá-lo ao psiquiatra, porque eu não vou conseguir trabalhar, ressignificar a vida daquele paciente se os sintomas não estiverem amenizados. Como a regulação emocional ela está empobrecida, então a medicação ela vai entrar me ajudando nessa regulação emocional, para a gente entender o que está por trás. E a terapia vai trabalhando nessas causas. Qual é a construção, quais os esquemas, quais são as crenças que ativam, né? Ela foi contando, né? E aí eu já fui identificando alguns esquemas, porque a gente vai treinando a escuta, mas um esquema muito latente era um esquema de padrão inflexível. E como que a gente percebe o esquema de padrão inflexível? No perfeccionismo. Há uma alta demanda, há uma autocobrança, uma supervigilância e uma inibição do próprio lazer, do próprio prazer. Quando esse esquema está acionado, a ansiedade é o sintoma mais percebido. Ele não caminha sozinho, ele tem um medo que o acompanha. É o medo de errar. De não dar conta, medo de errar, medo de frustrar, medo do meu filho não ter a educação que eu gostaria, medo de não conseguir desempenhar um bom trabalho. E a ansiedade, ela funciona para que não se perca o controle frente a essa ameaça. Então, se nós não trabalhamos o que está por trás disso, como que isso foi desenvolvido? Porque isso gritou agora, mas esse padrão é um padrão que funciona ao longo da vida. Né? Ele foi desenvolvido na infância e na adolescência, mas ele funcionou ao longo da vida. Acontece assim, por exemplo, um acumulado, aí chega uma hora que a pessoa explode e... Sim, até porque a energia demandada para tudo que ela fazia era muito grande. Né? 100% mãe? Não, a gente nunca vai ser 100% mãe. 100% profissional? Não, nós nunca vamos ser 100% profissional. Até porque nós somos iguais malabaristas, com vários pratos que nós estamos equilibrando. Se você foca 100% em um prato, você vai comprometer o equilíbrio dos demais. Então, é um padrão que ele vai se desenvolvendo ao longo da vida. Mas chega numa determinada fase que você não dá conta de lidar, porque ele foi disfuncional ao longo da vida. É igual o Lucas disse, né? Uma pessoa, eu sou agitado, começa a tomar medicação, ficou lento. Não é que ficou lento. O ritmo já estava exacerbado ao longo da história. Mas chegou um determinado momento que ele não conseguiu mais, o organismo não conseguiu mais responder. E isso é o estresse. E gera um estranhamento, né? Eu não me identifico com essa pessoa mais calma, eu não me identifico com essa pessoa menos acelerada, né? O estresse, ele é uma pressão que ultrapassa a nossa capacidade adaptativa de resposta. Quando ele ultrapassa, o corpo vai começar a tentar responder de alguma forma. Então, quando não consegue mais se responder, que aí você percebe o nível de desequilíbrio, de pressão que você estava sofrendo. Quando você diminui o impacto dessa pressão sobre a tua vida, o estranhamento é muito grande, porque você já aprendeu a funcionar naquela adrenalina. Naquela frequência, né? Naquela frequência. Então, o estranhamento é muito grande. E aí eu fico pensando assim, você chega no hospital com sintomas que parece um cardíaco, né? Alguma coisa grave.
Você faz vários exames, não identifica nada, como pelo que mostra lá nos exames, está tudo bem, não está tudo certo. Às vezes não tem nem essa compreensão, né? Porque parece que é um show, que é um evento que está fazendo, que está querendo chamar atenção, coisas do tipo. E nós precisamos mesmo dessa empatia para perceber melhor uns aos outros, né? No local de trabalho, nos atendimentos, até os próprios médicos são potenciais, né, para síndrome de burnout e estafas agudas, a profissão de vocês, pastores, líderes que sofrem muita pressão na posição que eles estão, professores, ainda mais em tempo tão estressante como a gente tem vivido aí nesses últimos tempos. Então, realmente a gente conseguir promover esta reflexão que eu vejo que você promove muito bem, Tati, com a sua vida e com o resultado do que você conquistou. Você não vive isso só para você hoje, porque eu te acompanho nas redes sociais há alguns anos. Você mudou totalmente, né, profissional, ressignificou isso de tal maneira que hoje a sua profissão voltou, como você disse muito bem, né? Você não acreditava que você voltaria mais para a escola e voltou, né? E hoje ela pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, porque não é uma trajetória que foi só com você. A gente está suscetível a isso ao tempo todo, as pequenas e grandes ansiedades. Infelizmente, a gente não vai ter mais tempo para falar mais, porque a gente queria ouvir mais ainda, né? Mais detalhes. Mas eu gostaria que a Aline te entregasse um símbolo aqui do nosso programa, porque você, de uma forma muito linda, porque você buscou, né, conhecimento, e o conhecimento liberta, transforma. Conhecimento, ajuda, esse tripé realmente do corpo, da alma e do espírito. E esse é o símbolo para que você continue nessa busca, né? A busca pelo sol da justiça, a busca pela luz, como o girassol faz, né? De que você se conecte cada vez mais com ele e que ele te dê tudo que você precisa nessa jornada, porque a educação precisa de profissionais sarados, precisa de profissionais curados. Nós precisamos valorizar os educadores, né? Nós precisamos valorizar a educação e nós precisamos que tenham pessoas que influenciem com essa mentalidade. Eu preciso estar sã para que eu passe tudo que eu sei, que eu possa passar tudo que eu sei. Então, esse é o nosso desejo, que você realmente frutifique aí na sua jornada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você é um bom motivo para viver. Eu que agradeço a oportunidade. Amém. E quem está nos acompanhando em casa também, ou onde estiver, né? Não sei se em casa, vocês também são um bom motivo para viver. Então, busquem ajuda, que você alimente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito daquilo que não perece, que a palavra de Deus possa entrar no seu coração e que você busque a ajuda de multidisciplinar, para que você se reconheça também como um bom motivo para viver, porque você é. Obrigada, Tati. Obrigada. Obrigada.